Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de 7 dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcos Medeiros, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Em nome de toda a empresa, agradeço mais uma vez a participação e mais uma teleconferência de resultados. Nesse trimestre, reformulamos a nossa apresentação para que ela possa ficar mais dinâmica e, com isso, melhorar ainda mais o entendimento da empresa e de seus resultados. Aqui comigo estão Ramon Pérez, nosso diretor financeiro e de relação com investidores, Ian Nunes, head de RI, e o William Santos, o nosso analista de RI. Bem, começando pelo slide 2, como é de conhecimento de todos, a pandemia de Covid-19 vem impactando de maneira severa a economia global, tornando o ambiente extremamente volátil e colocando incerteza sobre declarações prospectivas realizadas nessa apresentação. A Tegma está fornecendo informações na data dessa comunicação e reserva-se expressamente o direito de não atualizar quaisquer declarações contidas nesse evento. Bom, passando para o slide 3, antes de falar dos destaques do trimestre, gostaria de comentar um pouco sobre o momento atual que passamos. Nosso principal mercado de atuação de veículos novos se encontra em um momento atípico. Por um lado, há sinais evidentes de que há uma demanda reprimida por veículos considerável, seja de locadoras, de frotistas ou de pessoas físicas, refletindo no aumento da venda de veículos usados, em uma grande fila de espera. Por outro lado, as montadoras têm enfrentado diversos desafios de produção, por conta da falta de peças, do aumento de custos para a produção, do preço dos veículos e de restrições de mobilidade impostas à sociedade por conta da pandemia. Nós da Tegma estamos atentos ao curtíssimo prazo mais incerto, principalmente o segundo trimestre de 2021. E considerando que, quando houver a retomada da produção, as montadoras necessitarão de todo o apoio das operadoras logísticas para recompor os estoques na indústria com a maior agilidade possível. Começando pelo primeiro item do destaque, temos um novo fluxo logístico de entregas rodoviárias de veículos 0 km até o Chile, que se intensificou nesse trimestre. Essa operação é de alta complexidade, pelo fato de passar pela Cordilheira dos Andes, e se torna uma nova opção de escoamento para as montadoras aqui do Brasil. Assim, passa a ser menos dependentes de questões como atraso de em portos ou disponibilidade de navios nesse momento de gargalos logísticos internacionais. Apesar de não representar tanto em termos de receita, se trata de mais uma forma da Tegma se provar como uma provedora completa de soluções para os nossos clientes, ampliando ainda mais nossas vantagens competitivas. O segundo item trata da ampliação do escopo de serviço para clientes atuais da operação de logística industrial, da divisão de logística integrada. Conforme parte do plano de expansão dessa divisão, que é de oferecer cada vez mais serviços interconectados para os clientes atuais e novos, conseguimos fechar o serviço de transporte rodoviário de sulfato de sódio até a fábrica
de um cliente atual, assim como firmar acordo de transporte rodoviário com outro cliente. Com isso, conseguimos entregar crescimento da melhor forma, com contratos que são baseados em produtividade e não somente em preço, fidelizando o cliente e gerando valor tanto para ele quanto para os nossos acionistas. O terceiro ponto trata de algo que comentei anteriormente. As paradas de produção de veículos que ocorreram no primeiro trimestre de 2021 foram causadas principalmente pela falta de peças e de semicondutores, uma crise que afeta a produção de veículos em todo o mundo. Apesar desse problema e do fechamento das fábricas da Ford em janeiro de 2021, a indústria conseguiu manter a produção estável nesse trimestre na comparação anual, em função dessa indisponibilidade ter afetado mais algumas montadoras do que outras. A General Motors, fabricante do veículo mais vendido no país, o Onix, interrompeu algumas vezes a produção deste modelo em março e, de acordo com a própria montadora, em comunicados divulgados, tem previsão de manter a fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul, parada até junho de 2021. Outras paradas de montadoras não estão descartadas e estamos atentos aos desdobramentos em nossas operações. Por último, o quarto item trata da alteração substancial da participação de mercado das montadoras de veículos nas vendas nacionais. Observando o desempenho de vendas por marca do primeiro trimestre de 2021 na comparação com o primeiro trimestre de 2020, é possível notar que somente 2 das 7 maiores marcas cresceram. A FCA, a Stellantis, que cresceu 33%, já conta com quase um terço do mercado. E a Hyundai, as restantes ficaram ou estáveis ou reduziram suas vendas. Se desconsiderarmos a Ford, que encerrou suas operações locais, a General Motors, um importante cliente nosso, foi a que teve pior desempenho nessa comparação, em função da limitação temporária de produção que foi explicada no item anterior. Assim, passo a palavra para o Ramon Pérez, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, para continuar com a condução desta apresentação. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Então, no slide 4, vemos as principais estatísticas do mercado de veículos no Brasil. As vendas domésticas trimestrais foram 7% menores na comparação anual. Essa queda ela é inferior à que verificamos no quarto trimestre de 20 contra o quarto trimestre de 19, que foi de 10%. Ou seja, isso confirma a recuperação do mercado. Em função de todas as restrições atuais por conta do acirramento da pandemia, pode-se considerar um sinal até que bastante positivo. Com relação à produção, podemos verificar no slide abaixo que o primeiro trimestre de 21 apresentou uma estabilidade na comparação anual, mesmo considerando que ocorreu o fechamento da fábrica da Ford e todas as restrições de fornecimento de peças que foram impostas pela pandemia. Já as exportações tiveram um desempenho positivo e cresceram 4% no primeiro trimestre, na comparação anual, influenciadas principalmente pela desvalorização do câmbio, que as tornou mais competitivas. Passando para o slide 5, nós vemos os principais indicadores operacionais da divisão de logística automotiva. No gráfico acima, vemos a quantidade de veículos transportados no primeiro trimestre de 21. Foi 12% menor na comparação anual, o que se reflete numa perda de 2,9 pontos percentuais do nosso market share, que foi de 22,8%. Essa redução ela se deve principalmente às alterações das participações de mercado das montadoras, conforme foi mencionado nos destaques do trimestre, e em função da parada de produção temporária de um importante cliente.
A distância média, no gráfico abaixo, também apresentou um desempenho negativo no trimestre, explicado principalmente por conta do aumento da participação das exportações que foram via porto no mix de transportes. Também é explicado pelo fechamento, da fábrica da Ford no Brasil em janeiro, e que implica que não haver mais viagens desde o estado da Bahia, onde ficava uma das fábricas da Ford, até as regiões Sudeste e Sul. Passando para o slide 6, mencionamos os resultados da divisão de logística automotiva. Podemos ver do gráfico acima que a receita líquida da divisão foi 17% inferior no primeiro trimestre, na comparação anual, principalmente em função dos aspectos mencionados, como a queda da quantidade de veículos transportados e a redução da distância média. Além disso, também houve uma queda das receitas dos serviços logísticos em função do menor estoque da indústria. Mas, apesar disso, houve ao longo do ano passado e no primeiro trimestre de 21, reajustes de tarifas, mas que contribuíram positivamente para a receita. No gráfico abaixo, à esquerda, podemos ver o EBIT, o lucro operacional da divisão, no primeiro trimestre de 21. E apresentou um crescimento de 37% em relação ao ano anterior, ou uma margem de 12,4%. Parte desse incremento é proveniente de controles de custos e despesas implementados durante os últimos meses. Mas devemos mencionar também que eventos não recorrentes que aconteceram também no primeiro trimestre de 20, piorando o seu resultado. Quanto ao primeiro trimestre de 21, esses eventos melhoraram o seu resultado. Caso a gente desconsiderasse esses eventos, que se encontram detalhados em nossa divulgação de resultados, nós teríamos uma margem EBIT no primeiro TRI de 21 em torno de 9%, o que representaria uma queda de 2 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 20, também ajustado. Essa margem EBIT menor se deve à queda da receita, o que leva a uma menor diluição de custos fixos. Da mesma forma, verifica-se no gráfico ao lado que o EBITDA do primeiro TRI de 21, que foi de 33 milhões, 13% de crescimento, foi afetado pelos eventos não recorrentes positivos em 2021. Caso a gente desconsiderasse esses eventos, teríamos um EBITDA de 27 milhões no primeiro TRI de 21. Uma redução de 30% em relação ao primeiro TRI de 20, também ajustado. Uma margem de 13,2%, ou seja, 2,4 pontos percentuais inferiores em relação ao primeiro trimestre de 20. Passando para o slide 7, a gente pode ver os principais indicadores operacionais da logística integrada. Começando pelos dois gráficos de baixo, vemos que o volume transportado de granéis sólidos e líquidos pela operação de químicos foi 3% superior no primeiro TRI de 21, em relação ao primeiro TRI de 20. Isso em função do alto estoque acumulado nessa operação ao longo do segundo semestre de 20. No gráfico ao lado, vemos que houve uma queda no volume armazenado médio no primeiro TRI de 21, na comparação anual. Isso em função do consumo do estoque constituído e pela não chegada de navios para recompor os mesmos. Essas oscilações são normais e estão, obviamente, alinhadas à estratégia de produção, demanda de consumo e formação de estoque de produtos acabados do nosso cliente.
Como reflexo desse movimento, o gráfico de cima mostra que a quantidade de viagens foi 8% menor, em função principalmente do menor fluxo de transporte de químicos entre o porto e o armazém, apesar do leve crescimento das viagens na operação de eletrodomésticos. No slide 8, mostramos os resultados da logística integrada. No gráfico acima, a receita líquida da divisão no primeiro TRI de 21 foi 15% inferior na comparação anual. Essa queda é principalmente explicada pela perda de um cliente na operação de armazenagem, conforme demonstrado na divulgação dos resultados do quarto TRI do ano passado. Passando para o gráfico abaixo à esquerda, em que mostramos o EBIT da divisão, vemos que houve uma retração significativa desse EBIT de 37% no primeiro trimestre de 21, na comparação anual, o que representa uma redução de 5,7 pontos percentuais da margem EBIT. Esse desempenho é explicado pela descontinuação do cliente de armazenagem, que, conforme mencionamos anteriormente, tornou-se deficitária, apesar de todos os ajustes de custo que foram promovidos. Além disso, o mix de serviços da logística industrial foi temporariamente menos favorável, com um aumento de serviços que têm margens inferiores. No gráfico à direita, podemos ver que o EBITDA da divisão foi 33% inferior no primeiro trimestre de 21, em comparação com 20, resultando numa contração de 7,9 pontos percentuais da margem. Além das mesmas explicações que mencionamos, para a contração do EBIT, o EBITDA atualmente tem uma distorção proveniente da implementação do IFRS 16, no sentido de que ele não contempla mais os custos de aluguel. Se a gente fizesse a mesma comparação, incorporando os custos de aluguel, ou seja, se a gente calculasse o EBITDA no formato anterior, a margem do primeiro trimestre de 21 seria de 23,8%. E aí nós teríamos uma queda de somente 2,6 pontos percentuais em relação ao EBITDA, obviamente calculado nas mesmas bases, para o primeiro TRI de 20. Isso estaria em linha com o mix de serviços desfavorável mencionado. Bom, passando agora para o slide 9, falamos sobre os resultados consolidados. Podemos ver que a receita líquida da companhia se retraiu 16%. Esse desempenho foi principalmente impactado pela redução da quantidade de veículos transportados na divisão automotiva. Apesar desse desempenho, podemos ver um crescimento no gráfico abaixo à esquerda do EBIT, de 13% no primeiro TRI de 21, na comparação anual. Ou seja, uma expansão de 3,4 pontos percentuais da margem. Esse desempenho, conforme explicado anteriormente, se deve, em parte, a eventos extraordinários que ocorreram em ambos os trimestres, mas também ao processo de controle de custos e despesas, implementado ao longo do ano de 2020 e também no primeiro trimestre de 2021. No gráfico do meio, podemos ver que o EBITDA da companhia foi praticamente estável no primeiro TRI de 21, em 43 milhões, representando uma margem de 18,5%, um incremento de 2,7 pontos percentuais na comparação anual. Esse incremento, da mesma forma, se deveu a eventos extraordinários em ambos os trimestres e pelo controle de gastos implementado nos últimos meses. Por último, no gráfico à direita, onde mostramos o nosso lucro líquido,
nota-se que no primeiro TRI de 21 apresentamos 20 milhões de reais. Isso é 5% superior a 2020, resultado de toda a descrição das variações operacionais anteriores, de um ligeiro aumento nas despesas financeiras, isso em função da contratação de dívidas a um custo um pouco mais elevado no início da pandemia, a fim de fortalecer o nosso caixa, e de uma equivalência patrimonial ligeiramente inferior na comparação anual. No slide seguinte, o de número 10, damos destaque a um fator muito importante no momento de incerteza atual que vivemos, que é a gestão de custos e de despesas. No gráfico acima, mostramos nas duas primeiras colunas que a receita líquida da divisão de logística automotiva, conforme mostrado anteriormente, foi 17% inferior no primeiro TRI de 21 na comparação com o ano anterior. Ao lado, a gente pode observar que os custos variáveis se retraíram 14%, demonstrando o alto nível de correlação que existe entre eles. E, por último, à direita, os custos fixos, que se reduziram 21% no primeiro TRI de 21 na comparação anual. Isso foi em função de todo o esforço empreendido ao longo do ano de 2020 e também desse primeiro TRI de 21. Já no gráfico abaixo, a gente mostra as despesas gerais e administrativas consolidadas. Primeiro, do lado esquerdo, onde se pode encontrar uma comparação das despesas do primeiro TRI de 21, que foram de 18 milhões de reais, 33% inferior ao primeiro trimestre de 20. E ao lado, mostramos a mesma comparação, só que em relação ao quarto TRI de 20, no qual houve uma redução de 16%. Essa gestão de despesas, ela faz parte das reduções implementadas pela administração ao longo do ano, para fazer face ao impacto da pandemia, sendo que essas economias elas foram realmente incorporadas de forma perene. Dentre os principais itens dessas economias, a gente pode destacar a redução com a folha de pagamentos, em função do ajuste realizado ao longo do ano passado, a queda de despesas com serviços terceirizados, como consultorias, e a redução com custos rescisórios, entre outros. Mais adiante, no slide 11, mostramos no gráfico à esquerda o fluxo de caixa livre da companhia, que, conforme pode ser observado nos últimos 3 anos, tem sido crescente. Falando do primeiro TRI de 21, tivemos 44 milhões de reais de fluxo de caixa livre, um patamar ligeiramente inferior ao do ano anterior, em função do que já expusemos anteriormente, em termos de questões operacionais e também pelo fato de houve uma menor compensação de crédito tributário no primeiro trimestre de 2021. No gráfico do meio, a gente constata que o ciclo de caixa consolidado está em 39 dias. Esse é um patamar recorrente da companhia, que pode ser observado nos trimestres recentes, em função da normalidade dos prazos de recebimento, e de um trabalho que fizemos também na centralização de pagamento aos fornecedores, o que ampliou o prazo médio de pagamento. Por último, ao lado, nós temos os investimentos realizados pela companhia no primeiro TRI, que somaram 7 milhões, uma retomada dos investimentos a um nível parecido ao período pré-pandemia, em percentual da receita líquida, próximo de 3%. O principal investimento desse trimestre foi a aquisição de embalagens para operação de eletrodomésticos. No slide 12, mostramos detalhes sobre a nossa estrutura de capital. No primeiro gráfico fica evidente que o caixa de mais de 300 milhões de reais, 305 milhões de reais em março de 21,
é muito superior às amortizações da dívida bruta atual nos próximos 4 anos. Esse valor ele se deve tanto à nossa capacidade de geração de caixa operacional, como também à redução da necessidade de capital de giro, por conta do nível menor das operações. Além disso, é uma decisão estratégica da companhia em mantê-lo. Essa posição de caixa, quando comparada ao nosso endividamento bruto, resulta num caixa líquido de 111 milhões de reais, refletindo a nossa estrutura desalavancada. Já no gráfico à direita e acima, ele confirma que a elevação do nosso custo médio da dívida se deve à captação, né, que foi feita no início da pandemia, como a gente já explicou anteriormente, e que visou o fortalecimento do nosso caixa. O custo da dívida em março de 21 permanece em CDI mais 2,9. Por último, mostramos que o nosso rating, atribuído pela Fitch, permanece no patamar de A local e mantém a perspectiva estável. Acho importante destacar que esse rating acaba de ser confirmado pela agência na última sexta-feira, o que confirma, né, a solidez financeira da companhia e, ao nosso ver, ratifica o acerto de nossas diretrizes estratégicas de condução dos negócios e das nossas perspectivas de crescimento. Finalmente, passando para o último slide, mostramos primeiro a evolução do nosso retorno, tanto sobre o capital investido, quanto sobre o patrimônio líquido. Destacamos que o ROIC de 17,8% no primeiro trimestre de 21 reflete uma inflexão na tendência de queda que tínhamos desde o primeiro TRI de 20. Isso confirma a recuperação no mercado automotivo ao longo do segundo semestre de 20, como também todo o controle de custos e despesas empregado pela empresa, que permitiu que retomássemos esses níveis de margens operacionais a patamares parecidos ao de 2019. Ao mesmo tempo, o retorno sobre o patrimônio líquido se manteve em 11,6%, praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 20. No gráfico abaixo à esquerda, a gente mostra o histórico de dividendos e juros sobre capital que foram pagos pela companhia. Na linha cinza, o payout do ano de 20 retornou ao patamar acima do nosso nível mínimo de 50%, que é estabelecido em nossa política indicativa. Já na linha laranja, abaixo, podemos ver o dividend yield, que foi de 2,4% em 2020. Nos gráficos ao lado, encontram-se as informações relacionadas às nossas ações. Nós acreditamos que os níveis atuais dos múltiplos de mercado, eles se devem principalmente pelas incertezas, né, relacionadas ao mercado automotivo, o que contribui, ao nosso ver, fortemente para a depreciação da nossa ação. Embora nós nos mantenhamos confiantes, né, da retomada e dos sinais positivos vindos do mercado, em especial da demanda reprimida por novos veículos. Por último, na parte de baixo, nós vemos o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Bovespa. Acho que vale a pena destacar que, a partir de abril, percebe-se uma retomada da confiança dos investidores, provavelmente baseada nos dados de mercado de março e na crença de uma retomada mais consistente do mercado automotivo. Acho que era isso, eu volto a palavra ao Marcos para as considerações finais. Obrigado, Ramon. Bom, no último slide, destacamos à esquerda aí os próximos eventos que estaremos presentes e esperamos a participação de todos, né? Abaixo destacamos os últimos eventos que participamos também. Um deles pode ser revisto no YouTube. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, né, lembro do pedido que vocês avaliem nossos resultados por meio do QR Code ao lado.
para que sempre possamos melhorar nossas divulgações. Isso é muito importante para a gente com o nosso processo de melhoria aqui das nossas apresentações e comentários. Obrigado, pessoal. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. O Sr. Marcos lerá as perguntas feitas por meio do webcast. A primeira pergunta é de Pedro Zaniolo, da Condor Insider. Boa tarde, gente. Obrigado pela pergunta. Eu queria saber se vocês podem dar um pouco mais de detalhes de como que andou o mês de abril, tanto na divisão de logística integrada quanto da automotiva. E segundo, se vocês estão vendo alguma recuperação já no segundo trimestre, principalmente da logística automotiva, ou vão ficar mais para o segundo semestre? Obrigado. Ô Pedro, obrigado pela pergunta, aqui é o Marcos. Bom, o resultado de abril, a Fenabrave acabou de divulgar aí, né, e a gente já fez uma leitura aqui, uma pré-análise, né. A gente pode perceber aí que as vendas foram 7,5% inferiores a março, quando você pega o valor total, né, o valor nominal. E aí, principalmente por conta de que abril teve 3 dias úteis a menos, né. Mas, por outro lado, se você olhar as vendas, né, nós olhamos aqui um efeito importante, que são as vendas diárias de abril, né? E aí elas foram 6% superiores a março. E isso, para nós, é um bom indicador de demanda, né? Ou seja, significa que a demanda ela está crescente. E também é importante mencionar, né, que as vendas de março, elas foram infladas, né, por conta de vendas que, na verdade, elas aconteceram em dezembro e janeiro, mas que só foram entregues em março. Então, aí acabou dando um pouco esse efeito no mês de março, né? E falando assim rapidamente, só para dar 2 exemplos aqui de algumas dos nossos clientes, né, por exemplo, algumas montadoras. Por exemplo, a gente percebeu aí, né, mais uma vez, né, a Fiat, né, a Jeep com crescimentos regulares, né, chamando muita atenção aí, até mexendo bastante nesse market share, e também já um movimento importante aí da Toyota, especialmente aí pelo último lançamento que eles fizeram, né? Então, abril é isso, a gente acabou de analisar os dados, estamos acompanhando aí constantemente os nossos clientes, né, a perspectiva, e é isso, Pedro. Tá ótimo, obrigado. Ô Pedro, a segunda pergunta que você... Qual que é a segunda pergunta, Pedro, por favor? Era se vocês já estão vendo alguma recuperação, principalmente na parte de logística automotiva. Ah, tá. Então por isso que eu acabei respondendo já tudo junto mesmo. Tá certo. Sim. Então é isso, Pedro. É isso que eu te falei. Acho que a gente vê sim, eu acho que esse indicador aí das vendas diárias é um indicador importante que ele demonstra, né, a demanda, ou seja, a ponta está puxando. Isso é importante, tá? Então é isso aí, Pedro. Obrigado, viu? Beleza, valeu. A próxima pergunta é de Victor Benier, do 20 Partners. Boa tarde, tudo bom? Obrigado aí pela apresentação e também por pegar minha pergunta aqui. Eu acho que da minha parte aqui, uma pergunta bem rápida, é mais tentando entender um pouco esse efeito aí no EBITDA de vocês da logística integrada, né? A gente viu que ele vinha num patamar bem forte nos últimos 3 já, né? Desde lá do segundo, terceiro tri lá de 2020 e aí teve um impacto aí nesse primeiro tri. Só para vocês puderem falar um pouco, assim, abrir um pouco do que, né, ocasionou esse efeito, eu acho que seria interessante. Obrigado. Oi, é o Ramon. Obrigado pela pergunta. Bom, assim, de fato a gente teve uma queda de receita, mas eu acho que é importante explicar o fato de que a gente tem hoje, vamos dizer, contabilmente, né, embora o EBITDA não seja necessariamente um indicador contábil, mas a gente tem um efeito um pouco perverso da mudança da aplicação do IFRS 16. Porque
a perda desse cliente aí da armazenagem, que representou uma parte importante da queda da nossa receita, ele levou também a uma queda de 53% dos nossos custos com aluguel. Então, quando a gente compara o EBITDA no formato atual, a gente pega a queda da receita, mas não considera a queda do aluguel. Se a gente fizesse o cálculo no formato antigo, né, ou seja, se os custos de aluguel fossem deduzidos, né, antes do cálculo do EBITDA, nós teríamos uma queda de só 2,4, 2,5 pontos percentuais. Tá? Isso por conta da perda desse cliente e dos menores estoques de produtos químicos, né, no nosso armazém, que acabaram reduzindo a diminuição dos nossos custos fixos. Então, resumindo, quer dizer, a gente teve uma perda de margem, mas a perda que aparece, ela está, digamos, artificialmente inflada por essa metodologia que utiliza o IFRS 16. Ficou super claro, Ramon. Obrigado. Obrigado. E aí, se eu pudesse só fazer uma continuação aqui, acho que até é uma continuação da pergunta de quem me antecedeu. Acho que a gente viu nos calls aí do resultado das locadoras, né, elas falando bastante de normalização, né, de prazo para normalizar aí a cadeia de suprimentos, para a gente ter finalmente uma volta à normalidade aí da produção das montadoras. E aí, ao longo desse primeiro TRI, foi sempre postergada essa expectativa de normalização. Só se vocês têm algum indicativo, assim, já tem as montadoras um pouco mais confiantes, talvez, que isso possa acontecer mais para o início do segundo semestre do que para o final, enfim, só para ver a opinião de vocês. Obrigado. Ô, Vitor, é o Marcos. Bom, a expectativa é positiva, tá? Acho que até no último call que nós fizemos, a gente falou que tinha um backlog aí de 450 mil veículos, né? E o que a gente tem lido aí, especialmente das locadoras, né? Que a frota deles está envelhecendo, aí com isso eles ficam, o custo operacional começa a aumentar, então existe realmente aí uma necessidade até já de fazer esses novos equipamentos, né? Então acho que as montadoras, claro, não querem perder essa demanda, né? Então acho que tinha aquela briga lá atrás, tentar segurar um pouco o preço e tal, mas acho que essa guerra de braço, ela deve estar avançando e certamente as locadoras vão ter que recompor esse estoque, né? Uma coisa que também a gente está lendo aí constantemente é que eles não estão conseguindo nem vender mais carros, né? Porque se você vende carro usado, você fica sem carro para atender as lojas. E até por um lado foi bom que eles aumentaram os preços, né? Ou seja, as locadoras realmente estão num momento muito positivo do ponto de vista de receita, né? O ticket aumentou bastante em função dessa falta de veículos, mas existe sim uma demanda aí reprimida se era 450 mil, já deve estar aí em torno de 500 mil veículos, né? E o indicador importante a frota está ficando envelhecida, né? Então acho que é isso, Vitor. Acho que tem sim um cenário aí de retomada desses volumes aí pelas locadoras. Super claro, Marcos. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta será da webcast. Oi. Essa pergunta, então, ela chegou aqui por escrito, eu vou lê-la. Do Rafael Mesonave, desculpa, está agradecendo pela apresentação, e a pergunta dele é a respeito da margem EBITDA da logística automotiva. E ele pergunta, caso desconsiderássemos os eventos não recorrentes, ou seja, desconsiderando esses eventos, ela foi bem prejudicada nesse trimestre, né? Então ele pede para a gente comentar. Bom, aqui também tem uma parte da explicação, vou tentar, enfim, de forma didática colocar isso, mas assim, também se deve a essa questão do IFRS 16, mas aqui eu acho que tem mais uma tempestade perfeita, porque tem vários fatores que acabaram contribuindo para a gente ter essa fotografia, né? Estou me referindo
a queda, né, do volume, né, que foi constatado e já foi explicado aqui, que resultou inclusive na queda do nosso market share, mas é que também nesse trimestre a gente teve uma queda importante da distância total percorrida, porque a gente precisa ter em mente, né, que a nossa receita ela vem da relação entre a quantidade de veículos e a distância média percorrida, né? Pelas razões já explicadas, né, enfim, essa distância foi menor, exportações, via porto, transporte da Bahia, que deixou de acontecer, o volume menor de um cliente importante que tem uma fábrica no sul, enfim, tudo isso afetou a nossa distância. Para vocês terem uma ideia, se a gente comparar a distância total desse trimestre, ela só foi observado o mesmo nível de distância em 2016. Né? É uma época em que a gente vivia uma outra crise, né, que também foi muito importante no Brasil. A gente até fez uma conta aqui, né, que é para tentar medir isso, né, e naquela época a gente tinha uma margem EBITDA, lá em 2016, na casa dos 7%. E lembrando que lá não existia IFRS 16, tá? Então é o EBITDA antigo, né, 7%. Nesse primeiro trimestre agora de 21, né, se a gente desconsiderar os eventos recorrentes e se a gente tirar também os efeitos do IFRS 16, para poder comparar banana com banana, a gente teria uma margem EBITDA de 9,5%. Então, eu acho que isso evidencia, né, essa diferença, ou seja, com o mesmo nível de operação, de volume, de distância, né, percorrida, a gente tem hoje 9,5% de margem de EBITDA contra 7% em 2016. Essa melhoria ela é fruto do aumento de produtividade da companhia como um todo, né? Então, as nossas margens hoje, elas estão até melhores do que elas estiveram no passado, e a gente está preparado para aproveitar, para surfar nessa onda da recuperação que todos nós acreditamos que vai acontecer nos próximos meses. A próxima pergunta é de Marcelo Aldi, da Cardinal Partners. Obrigado. Vocês comentaram sobre a normalização de demanda agora há pouco, mas eu gostaria de perguntar sobre a normalização de produção. Do que vocês acompanham, e isso não é só uma restrição de Brasil, é restrição de mundo, como é que vocês vislumbram essa normalização de produção com normalização de suprimento por parte das montadoras daqui para frente? Ô Marcelo, é o Marcos. Bom, nós conversamos recentemente, até para atualizar um pouco, né, porque essa notícia, como você bem colocou, isso é um impacto global, né? Eu acho que essa paralisação que praticamente todas as montadoras no Brasil fizeram aí no início de abril, né, foi um pouco também para ganhar um pouco esse fôlego, né, de reposição de estoque, mas ele deve sim ficar ainda prejudicado nesse segundo trimestre, né? Ou seja, a gente não vê hoje assim grandes impactos, mas cada montadora tem a sua estratégia, né? A gente comentou aí, en passant, a questão da GM, né? A questão do Onix, que vai ficar praticamente 2 meses e meio parado a produção, né? Mas também deve retornar aí com fôlego total a partir de 1º de julho. Então, assim, existe, né, um impacto. É uma cadeia de suprimentos que ela é complexa, né? Você depende muito de produto importado, mas naturalmente a logística ela vai se adaptando, né? Então, acho que a gente espera que esse impacto aí, a partir de junho ele comece a ser aí absorvido de uma maneira mais natural, né? E assim em sincronismo com a demanda, né? Acho que isso que é importante também, sabe? Você sincronizar aí a produção com a demanda. A demanda, já pelo que eu falei aqui, está sinalizando que existe, né? Que isso é importante. Ou seja, a ponta está puxando. Eu acho que a partir do momento que as montadoras, aí cada uma no seu ritmo, cada um com a sua estratégia, né? Por exemplo, a Fiat foi um que está conseguindo administrar bem essa questão aí das peças, né? Porque também não é só a questão da falta da peça, também teve um aumento, né, significativo de alguns insumos, né? O aço, o próprio pneu, né?
Mas, enfim, pelo que a gente recebe de feedbacks, acho que os 2, maio e junho, ainda são meses um pouco mais complexos, mas a partir daí acho que começa um equilíbrio. Não vou dizer uma normalização, mas um equilíbrio entre a necessidade de produção e o abastecimento das lojas. Obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Obrigado. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos aí pela participação, né? E para encerrar aqui esse primeiro trimestre de 21, né? Como vocês puderam perceber, nós tivemos esses impactos de volume, tanto na logística automotiva quanto na logística integrada ali, né? Especialmente no químico. A linha branca, que ela também, esse primeiro trimestre, ela teve aí também um pouquinho de dificuldade com peças, né? Porque quando a gente fala em peças, não é só para o setor automotivo, né? Vários segmentos que precisam de peças parecidas, eletrônicas e chips, etc., também estão sofrendo um pouco com isso. Então, esse primeiro trimestre, realmente, tivemos esse impacto em volume, mas, como vocês puderam ver aí, acho que uma coisa que foi importante para nós no ano passado foi deixar a Tegma mais enxuta, mais flexível, né? Aquilo que eu falo, somos grandes, mas temos que ser flexíveis. E esse aprendizado foi muito importante para a gente. Como vocês puderam ver nos indicadores aí que o Ramon apresentou, né, uma forte redução de despesas, e que fizemos no ano passado, na contingência da pandemia, né, mas que ela permanece porque foi feita baseada em tecnologia, em melhoria de processos, e aquela redução, né, que infelizmente tivemos que fazer de headcount o ano passado, né, em função da queda de volume, praticamente a gente está preparado para voltar aos nossos volumes normais, aí praticamente com esse headcount reduzido, o que demonstra efetivamente um aumento de produtividade, né? Então, gostaria de dizer que a Tegma está pronta, né, para suportar os nossos clientes aí na retomada dos volumes, já que podemos comprovar, né, essa capacidade e essa flexibilidade operacional, além de uma forte resiliência nos resultados, né? Acho que esse trabalho cai o volume, cai a receita, mas esse olhar forte para a redução de custos fixos e despesas, como a gente pôde observar aí na apresentação, acho que é uma agenda importante e a gente olha isso com muita frequência. Bom, continuaremos naturalmente a focar em investimentos em tecnologia, o Ramon passou um pouco sobre isso também quando a gente falou um pouco do CAPEX, né? E especialmente a excelência operacional para que a gente possa cada vez mais ser mais eficiente aí no que fazemos, né? Bom, com isso, eu gostaria de agradecer aí a todos e boa tarde, boa semana para todos. Espero que todos permaneçam com saúde. Grande abraço. A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.